Hoje o Sala de Professores sai do estúdio de TV e vai para o estúdio da rádio. Você vai ver o debate Perspectivas para a Educação em 2018, promovido pela Rádio Brasil Atual. A Rádio Brasil Atual você já conhece. É aquela emissora que dá as notícias que ninguém dá e toca as músicas que as outras não tocam. Você pode acompanhar a Rádio Brasil Atual pelo 98.9 FM ou pelo site redebrasilatual.org.br. No debate de hoje, Bebel Noronha, presidente da APOESP, conversa com Celso Napolitano, da AFEPESP. Ou seja, é um programa tanto para professores da rede pública e privada e auxiliares também da rede pública e privada de todo o estado de São Paulo. A premiada jornalista Marilu Cabanhas e o editor-chefe da Rede Brasil Atual, Walter Venturini, fazem as perguntas sobre as perspectivas para a educação em 2018. Pode entrar, a sala é sua. Vamos começar agora um debate sobre as perspectivas para a educação no Brasil em 2018. E a gente convidou para esse debate a Maria Isabel Azevedo Noronha, a Bebel, que é presidenta da APOESP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Olá, tudo bem, Bebel? Tudo bem, Marilu? Tudo certo. Bom dia para todos que nos ouvem através da Brasil Atual. Falamos também aqui com o Celso Napolitano, que é o presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, ensino privado, e presidente do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Olá, Celso, como vai? Olá, Marilu, bom dia, Bebel, bom dia a todos os ouvintes da Brasil Atual. Bom, a gente está aqui também com o Walter Venturini, que é editor-chefe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Tudo bem, Walter? Tudo bem, Marilu. Oi, Celso. Oi, Bebel. Oi, ouvintes também. Bom, então a gente vai começar o debate de hoje. Nesse primeiro bloco, a ideia é fazermos 3 blocos. E neste primeiro a gente resolveu falar sobre as categorias em si, né? Como é que estão aí as reivindicações, né, das duas categorias, tanto dos professores da rede pública de ensino quanto da rede privada. Os professores estão sendo atingidos aí em relação à questão toda salarial. Como é que está a questão no estado de São Paulo, Bebel? Bem, primeiro é preciso frisar que esse governo aqui do estado de São Paulo, na verdade, completou um ciclo de 3 anos e 0 de reajuste. E ainda quer fazer passar na Assembleia Legislativa um projeto de lei, que é o 920, que estende 0 de reajuste para mais 2 anos. Portanto, 5 anos com 0 de reajuste e aí não pega só professor. Na verdade, é para não investir em nenhum segmento público, nem saúde, nem educação, nem segurança, nada. Então, quem paga o preço desse PL 920 somos nós, servidores públicos, mas sobretudo a população. Porque não tendo investimento, posto de saúde não vai atender a mãe que vai precisar ir lá, o filho que vai, ou qualquer cidadão comum, que hoje, mais do que nunca, nesse grau de pobreza que nós atingimos aí em 1 ano e meio desse governo Temer, né? Com certeza não tem condições de pagar médico, pagar plano próprio de saúde, e precisa do SUS, né? Então isso de certa forma vai dificultar muito o atendimento ao público. Então quando eu estou falando deste PL, que é o 920, eu estou falando que nós professores e servidores públicos vamos ficar com 0 de reajuste, precarização no trabalho, mas a população também vai sofrer os impactos desse PL. E agora, Celso Napolitano, qual que é o quadro, né, na esfera privada do ensino aqui no estado de São Paulo? Bom, na esfera privada, nós estamos com a seguinte situação. A nossa database é 1º de março. Então, estamos iniciando a campanha salarial. No último sábado, dia 25,
Nós fizemos assembleias em todas as regiões do estado de São Paulo para definir pauta de reivindicações para a database, que é março, porque aí nós temos um intervalo no meio do caminho, que é o recesso escolar. Agora, final de ano, fechamento de notas, etc., aprovação e tal. Depois temos o recesso, voltamos na metade de janeiro, e aí temos praticamente 1 mês e meio de campanha para a database 28 de fevereiro. Com algumas novidades agora provenientes da nova legislação, que a gente está chamando de CLC, porque a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, foi substituída pela Consolidação das Leis do Capital. Né? Então, esse conjunto de leis regulamentou o capital em termos de exploração do trabalho e precarização do trabalho. Essa nova regulamentação indica que a convenção coletiva ela termina em 28 de fevereiro de 2018. Não haverá ultratividade das normas, quer dizer, terminou, só haverá renovação da convenção coletiva se ela for assinada, uma nova convenção coletiva for assinada. Então, isso aflige principalmente e atinge principalmente os professores e os trabalhadores em educação do ensino privado, do ensino básico. Então, desde a educação infantil até o ensino médio. Na questão do ensino superior e do Sistema S, SESI, SENAI, SENAC, nós temos acordo coletivo no caso do S e convenção coletiva no ensino superior por 2 anos. Então, a nossa convenção coletiva e o acordo coletivo vale até fevereiro de 19. Isso deu uma blindagem, né, aos direitos dos professores do ensino privado, tanto do Sistema S quanto do ensino superior, contra a perversidade da nova legislação. A única coisa que nós temos que discutir na database é reajuste. Reajuste e 1 ou 2 outras cláusulas. Mas no ensino básico nós temos que renovar a convenção coletiva integralmente. Então, no último 25 tivemos assembleia em todo o estado de São Paulo e aí deliberamos que o mais importante para o ano que vem, felizmente, em termos de educação do ensino privado, nós estamos renovando as convenções coletivas com a inflação e até com o aumento real nos últimos 4 anos. E aí, no ano que vem, a perspectiva é não ter tanta importância o reajuste salarial. Mas a importância, é lógico que nós queremos pelo menos o reajuste pela inflação. Sim. Pelo menos o ganho de produtividade que a gente tem no último tempo, que é metade da inflação. A inflação projetada está por volta de 2%, de março deste ano a fevereiro do ano que vem. Temos também participação nos resultados, então nós queremos manter isso, mas principalmente manter a convenção coletiva e blindá-la contra como eu estou dizendo, a perversidade dos efeitos da nova lei aí trabalhista. Walter Venturini. Sim, Marilu, é o seguinte, a gente ouviu aqui a Bebel falar da situação de extrema penúria dos professores do ensino oficial, que estão aí passando por dificuldades há vários anos. No caso do ensino privado, Celso, como é que estão os professores? A gente sabe, por exemplo, que nos últimos anos grandes grupos educacionais, até multinacionais, estão entrando no sistema privado de ensino no Brasil. Como é que está o professor do ensino privado? Ele está tendo muita perda salarial? Nas negociações salariais, das convenções coletivas, como eu disse, nós conseguimos recuperar a perda da inflação e tendo até ganho real. Então, nos últimos 6 anos, 4, 6 anos, nós temos renovado as convenções por 2 anos. Neste ano aqui de 2017, nós conseguimos renovar a SESI e SENAI e renovar ensino superior por 2 anos, mas veja, já em abril deste ano, março, abril deste ano, os professores deliberaram por direitos
primordialmente em relação a dinheiro. Por exemplo, o SESI, Senai, fechou um acordo coletivo de trabalho com reajuste pouco abaixo da inflação, mas renovando as cláusulas por 2 anos. E o ensino superior renovou pela inflação, também com cláusulas de 2 anos. Então, a nossa perspectiva já no início do ano, sem ter noção ainda de toda a perversidade que viria da reforma, era exatamente blindar os direitos contra isso. Mas no ensino básico, praticamente essa invasão dos grupos, dos grandes grupos, ainda não fez sentir, está se fazendo sentir agora. Sistemas de ensino, etc. A isonomia salarial no ensino básico. Isonomia salarial em relação aos professores que já trabalham. Então é muito difícil você trocar professores que ganham mais por aqueles que ganham menos. A convenção coletiva garante irredutibilidade salarial. O mesmo não ocorre no ensino superior. Então no ensino superior nós estamos sofrendo, sim, os professores estão sofrendo um grande ataque desses grandes grupos educacionais. Vocês devem ter acompanhado o que aconteceu com a FMU, do Grupo Laureate, agora na metade do ano, onde nós tivemos uma atuação firme, inclusive com audiências públicas, deputado Orlando Silva, federal, deputado Carlos Gianazzi, estadual, e o sindicato tendo uma participação firme no sentido de proteger tanto professor contra aluno. E agora esse mesmo grupo está anunciando a mesma reestruturação na Anhembi Morumbi. Então, ontem mesmo eu estive em contato com o grupo da Anhembi Morumbi em relação a isso. Então, no caso do ensino superior com os planos de carreira, eles inventaram planos de carreira que, ao invés de promover professor, ele decresce o salário, porque troca professor de salário alto por outros professores de salário mais baixo. Então, aí a invasão é muito grande e nós temos uma luta intensa contra esses grandes grupos. Agora, falando em luta, né, em relação também ao próprio judiciário, a POESP, ao que parece, né, Bebel, conseguiu vitórias importantes, né, para a categoria, em vários pontos, né? Nós tivemos, mas nós vamos ter que conseguir uma vitória. O Celso estava falando, não, claro, a gente não tira do horizonte o reajuste, mas você começa a lutar para manter o emprego, para manter as condições de trabalho, para manter, sobretudo, né, que a gente consiga dar aula, porque é isso que nós estamos fazendo. Né? O professor está apanhando, adoidado, né? Está sofrendo o impacto de uma desgovernança nesse estado de São Paulo e um abandono do governador no que diz respeito à educação do estado de São Paulo, que é assim. Eu quero ver, Celso, qual é o balanço que esse governador vai fazer na campanha eleitoral dele. Mas eu estou doidinha. Juro. O setor educação, né? Pois é, porque não tem balanço, todos públicos. Como a Bebel estava dizendo, tá todos certo? os direitos. Todos os direitos, eu estou me referindo a eles. Eu quero saber qual é o balanço que ele tem, né? Porque ele faria um grande favor se não fosse candidato. E porque a questão é a questão. Mas como nós estamos num regime democrático, né? Nós somos republicanos, nós queremos que todos os partidos disputem. Eles não, eles ficam ali em cima de um partido para não sair, né, candidato. Tá bom. Eu quero dizer para você o seguinte, no caso nosso, nós estamos numa briga agora ferrenha para evitar a demissão de 33 mil professores temporários, que é o chamado categoria O, tá certo? Fizemos uma pressão na Assembleia, eles não queriam nem deixar eu falar, puseram uma fila de gente para falar na minha frente. Eu fui lá na mesa e falei, eu vou falar. Eu vou falar e quero falar depois dos deputados. Quero saber quem é que vai carregar isso aqui. Vocês têm que dar resposta. E que é importante até a gente mostrar essas mudanças todas que aconteceram depois do golpe na área da educação, elas, como a Bebel disse, implicam em prejudicar cada vez mais a população mais pobre, que era justamente aquela população que estava começando a ter acesso ao ensino superior, ao ensino de mais qualidade, né? Filhos de famílias humildes se formando engenheiro, médicos. Essa realidade, agora para o próximo período, está completamente descartada, né, Celso e Bebel? Ciência sem fronteira, né? Exato, acabou praticamente, né? Eu tive na Unesp e foi a grita geral, né? Exatamente com relação a esses programas importantíssimos, o Ciência Sem Fronteira. Quem não se lembra daquele rapaz
que estava na Universidade de Stanford lá nos Estados Unidos e agrediu a presidenta Dilma da forma como foi. Ele era do Ciências Sem Fronteiras. Sim. Bom, eu espero desse governo tudo. Eu já disse isso várias vezes. Mas eu também acredito na força da mobilização, senão nós não seríamos sindicato, nós não estaríamos na luta constante e nas ruas, né? Para reverter esse estado que nós temos que reverter. Eu pego, por exemplo, se você imaginar que a reforma da Previdência, sim, ela não é só uma questão da aposentadoria, não é isso. É reflexo da PEC 95. É o reflexo da PEC 95. Não pode mais gastar. Que perpassa toda ela, né? E que diz o seguinte: serviço público, o SUS é atacado, segurança social, sim, atacado, segurança que mexe pública, na desvinculação de recursos da União. Sim. Quem tem vinculação? Educação, saúde tem vinculação. Pois é, agora vocês falaram também a respeito da reforma trabalhista, né? O Celso deu uma pincelada aí das propagandas. Essa da reforma da Previdência, né? Que é para acabar com os privilégios. Como é que vocês estão vendo? E como atinge também, né? Bom, agora eles assumiram. Privilégio é se aposentar, é isso? Esse que é privilégio? Acho que é. Não, depois de 35 anos de trabalho. Ele falou que a gente vai viver até 140 anos. Tá bom, tá certo. Agora, com essa pauperização, né? E com as dificuldades que a população vai ter, acho que a expectativa de vida vai baixar, porque tudo tem a ver com a qualidade de vida. Sim. Né? Para alguns, né? A gente até viu uma pesquisa aí que nos jardins aqui em São Paulo, a expectativa de vida era alta, e no Jardim Ângela, bem mas pertinho, é impressionante. A diferença é assim, ó, de 74 anos, quando estavam discutindo isso, a gente trabalhou inclusive com aquele grupo do CESIT, que fez vários estudos e tal. Agora, inclusive, está saindo um outro estudo de como não se utiliza, na verdade, a verba da Previdência, então maqueiam-se os dados, tal. Mas a verdade é que nos Jardins a expectativa de vida é de 74 anos e no Jardim Ângela 57 anos, o que é um absurdo. Com a reforma trabalhista, Marilu, sim, e inclusive com a possibilidade de contratos precários, aí ninguém vai se aposentar. Não. E aí a violência é maior. O trabalho intermitente, onde o trabalhador é contratado, o chamado contrato 0 hora, ele só recebe se trabalha, se no final do mês o valor do salário dele não atingir um salário mínimo, ele tem que tirar do bolso para complementar o valor da Previdência Social para ter direito aos benefícios sociais e aposentadoria. Tem que pagar mais, então, né? esse trabalhador, ele vai ter que desembolsar. Então, ontem houve uma matéria na Folha de São Paulo que disse que se o trabalhador ganhar, na Folha no Estado, R$160, ele vai ter que desembolsar mais cento e tantos reais para poder ter direito aos benefícios sociais e a uma possível aposentadoria. Tem que pagar para trabalhar. Não, né? Significa que não vai haver. Quer dizer, o que os liberais dizem, o Chile é que estava certo. Como é que alguém pode dizer que um regime sangrento, ditatorial, como aconteceu no Chile, de Pinochet, estava certo? Mas quando também, Pinochet saiu, 85% da população chilena não tinha acesso à aposentadoria, que está ocasionando um problema social muito grande no Chile. O governo sem votos quer te vender barato. Inventou a reforma trabalhista para atacar o seu emprego, a sua organização sindical. Vai deixar por isso mesmo? Nós vamos resistir aos ataques da reforma trabalhista. Qualquer pressão, qualquer tentativa de acordo individual, denuncie imediatamente ao seu sindicato. Perspectivas para a educação no Brasil em 2018, falando com a Maria Isabel Azevedo Noronha Bebel, presidenta da APEUESP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, e com Celso Napolitano, presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, Ensino Privado, e presidente do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Aproveitando já esse gancho, né, do DIAP, né, de assessoria parlamentar, a gente vai discutir um pouquinho agora como fazer para combater
todo esse estrago que vocês já denominaram no primeiro, no segundo blocos, né? Enfim, em relação à destruição praticamente, né, que o governo quer do movimento sindical. Isso aí realmente é uma tática, né, do governo em desmobilizar os sindicalistas. Como é que vocês veem isso? Bom, já que você deu a dica do DIAP, agora eu vou passar na frente da Bebel e vou por isso que eu fiquei comportadinha, uma chance para eles. Então, a questão aí é a seguinte, não é só a destruição do movimento sindical, é a destruição de todos os movimentos organizados, todos os movimentos sociais. Bom, por incrível que pareça, este cidadão que é candidato à presidência da República, que preconiza a volta ao passado, à ditadura, eu não vou falar o nome dele, mas ele faz palestra dizendo que vai armar fazendeiro, que vai entregar fuzil para fazendeiro, quer dizer, para se defender contra os movimentos organizados, contra MST, etc. Então, para você ver aonde nós chegamos. Né? Que absurdo é esse, que absurdo. Mas como diz a Bebel, nós defendemos a democracia. Esse cidadão é uma besta quadrada, mas nós defendemos o direito de ele falar. Mas a população vai ter que se manifestar em contrário. Só que tem uma coisa, ele tem imunidade parlamentar no parlamento. Ele não pode também pregar ações inconstitucionais ante a Constituição fora do parlamento. Então acho que tem que ter uma atitude positiva nesse sentido. O que eu estou falando em relação a ele, eu penso que serve para todas as ofensas que nós estamos sofrendo. As ofensas contra o Paulo Freire, as ofensas na questão da escola sem partido, que estão querendo manietar professor. Como se admite que um rapaz, vereador, negro e homossexual, mas homofóbico e racista, invada a escola para poder patrulhar professor? Onde se admite isso só porque ele tem o título de vereador? Esse outro cidadão que diz que vai armar fazendeiro, quer dizer, provocando a possibilidade de uma guerra civil hedionda, é um absurdo. Então nós temos que nos posicionar contra isso. O movimento agora é um movimento de resistência. E como já adiantou a Bebel aqui, nós somos a favor da desobediência civil. Unidade em todos os segmentos, assim como a Federação dos Professores, os sindicatos professores do ensino privado, mais a POESP, CNTE, CONTE, no caso da educação, todos nos unirmos e desobediência civil contra essa legislação que foi colocada a toque de caixa. Nós não devemos obedecer uma legislação espúria, porque passou por um congresso espúrio, passou por um congresso fisiológico, que inclusive adotou uma medida que é repelida pelo mundo inteiro. Veja, nem o Papa Francisco veio ao Brasil nos 300 anos da padroeira do Brasil. Quer dizer, uma demonstração de contrariedade, de protesto contra o que aconteceu, a violência que aconteceu nesse país, que está sendo desgovernado por um golpista, por um oportunista que não teve um único voto e cujo projeto de governo não foi submetido à população. Então, é resistência e desobediência. Essa é a palavra de ordem. Agora, Celso, você está falando em desobediência civil, a Bebel também disse que é adepta da desobediência civil. Sou adepta, a gente agora, já faz. A ficha da população está caindo, a população está percebendo que está perdendo direitos, que a educação está cada vez mais difícil. As pessoas estão se conscientizando de que elas estão sendo prejudicadas? Bebel, eu acredito que sim. Eu acredito, mas é aquela coisa. Primeiro vamos ter claro, eu acho que tem que ler uma possibilidade que nós temos, por conta até do que nós estamos pregando aqui, que é a desobediência civil, que nunca teve tão claro capital e trabalho. Sim. Nossa, nós estamos com... Se a gente souber, Celso, unir forças e fazer uma grande frente, tá certo? Para fazer o confronto que deve ser feito e enfrentamento que deve ser feito, eu quero dizer que nós temos oportunidade de desmistificar o que significa o capitalismo selvagem que está neste país. Porque você veja, esses dias atrás, o Trump queria tirar
a taxação das grandes riquezas. Sim. Aqueles grupos de empresários Super não ricos, quiseram. Eles falaram, não quero. Não quiseram, Sabe por que eles não querem? Eles não querem porque eles não são bobo. Que aquilo lá vai sobrar para eles, empresários. Tem que falar, não, é melhor porque dar eles acreditam exatamente no capitalismo, porque eles acabam com o consumo interno. Você está entendendo? É uma idiotice. Tem duas tiro no questões. pé. Essa do atendimento e a questão da lógica deles, propriamente. Eu não estou defendendo isso. Não. Nós vamos defender a taxação das grandes riquezas. Fiquei muito feliz de ver o ex-presidente Lula, né, falar isso publicamente. É uma coisa que nós não podemos mais perder o time. Nós vamos ter que taxar as grandes riquezas, porque veja bem, o senhor Alckmin agora quer arrancar da nossa pele, deixar a gente mais 2 anos com 0 de reajuste. Só que ele deixou empresários sem pagar impostos, tá certo? A chamada isenção fiscal, diz que tinha contrapartida de emprego, mas não teve emprego. Não existe. A gente analisou. Então ele deixou 184 bi de cobrar, deixou de cobrar isso. A dívida que ele tem é 255 bi. Então, 80% da dívida é porque ele não cobrou impostos dos empresários, porque o nosso ele cobrou. Então, que é necessária a reforma tributária. Nós temos que debater debater e exigir nos programas de governo, de presidente, dos candidatos todos, que ponha isso como prioridade, porque senão, estruturalmente, você não tem como fazer. Agora, só para a gente fechar aqui esse bloco final, realmente as perspectivas para a educação no Brasil em 2018, diante de todo esse quadro que vocês traçaram. A Bebel falou uma coisa interessante em relação que a direita se apropriou, né, daquelas manifestações e tirou a Dilma, né? A esquerda também vai conseguir essa união? Eu antes de dividir com o Celso de novo, eu quero primeiro chamar a atenção que o governo golpista está querendo agora aprovar em toque de caixa a Base Nacional Comum Curricular. Sim. No último dia 7, César Calegari falou comigo e nós vamos com ônibus para Brasília. Nós não vamos deixar aprovar. Não vai aprovar essa porcaria, porque isso aí tem nada de Base Nacional Comum Curricular. Isso aí é a fragmentação da educação básica, o conceito de Base Nacional Comum Curricular nada tem a ver com esse texto que vai ser apresentado, não foi incorporada as contribuições da sociedade civil organizada, nada. Agora, respondendo a sua pergunta também, Marilu, sim, o ano que vem nós vamos juntar todo mundo, sim, porque o ano que vem tem eleição. E aí, como é que nós vamos discutir educação? Fazendo com que os candidatos apresentem o projeto de educação. Esse desgoverno que chegou aí desmontou tudo, mas ele não submeteu a proposta dele à população. Por isso, inclusive, a desobediência. A desobediência civil contra essa legislação que não passou pelo crivo populacional, na verdade, é uma obediência. É uma obediência aos princípios, aos critérios. Aquele projeto que foi aprovado nas urnas com 54%. Com quase 60 milhões de votos. Essa é a obediência àquele projeto. E uma desobediência a esse embuste que está colocado aí. A esse golpe que foi colocado no país. E com esse carimbo a gente termina aqui o nosso debate, né, sobre educação com Maria Isabel Azevedo Noronha, a Bebel, presidenta da APOESP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, e com Celso Napolitano, presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, Ensino Privado, e presidente do DIAP. Muito obrigada, Bebel. Muito obrigada, Celso. E também agradecendo aqui o nosso colega querido, o Walter Venturino, que é editor-chefe do Jornal Brasil Atual. Parece que nós amordaçamos ele.